pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do O que eu faço, o seu podcast de finanças e investimentos. Por aqui você aprende como e onde investir no momento certo, não é mesmo, Naka? É isso aí, Lu. Tudo bem, Lu? Tudo bem, ouvintes? E a Luciana Barreto disse uma coisa muito importante na hora de investir. O momento, o timing da hora de investir é muito importante. E o nosso assunto de hoje tem absolutamente tudo a ver com isso. Hoje a gente fala sobre como e quando investir em estatais. Uma das principais estatais brasileiras, a Petrobras, estava no olho do furacão há algumas semanas e isso deixou muito investidor apreensivo. Exatamente, Lu. Será que essa apreensão toda tinha algum fundamento? O quanto do fator político pesa na hora de escolher investir numa ação ou numa outra ação? Fica com a gente que nesse episódio a gente vai responder tudo isso. Quer dizer, a gente não, é o nosso convidado, que é o Fernando Radba, que é estrategista de pessoa física da Santander Corretora. Seja bem-vindo ao O que eu faço, Xará. Obrigado, Xará. Obrigado, Luciana. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Prazer é nosso, Fernando. E eu já começo te pedindo para listar quais são as nossas principais estatais que têm o capital aberto, ou seja, aquelas em que a gente pode investir. Então, vamos lá. As principais são as estatais que o controle é do governo federal, da União. São a Petrobras, a Eletrobras e o Banco do Brasil. Mas, além delas, tem também estatais estaduais listadas em bolsa. CEMIG, Sabesp, Copasa, Saneago, que é de Águas de Goiás, Sanepar, Águas do Paraná, Copel, por exemplo. Legal. E olhando para esses papéis, Fernando, é possível observar se vale a pena ou não investir em estatais? Elas têm um comportamento semelhante ou costuma variar bastante? Normalmente, as empresas estatais, elas têm, primeiro, são setores que ou eram monopólios naturais ou têm uma vantagem comparativa, uma licença, no caso das empresas de energia elétrica, o Banco do Brasil, que recebia o pagamento da folha de funcionários, a Eletrobras, que era a principal empresa de energia elétrica, a Petrobras, que até 1998 tinha um monopólio e depois, pelo seu tamanho, mesmo sem ter um monopólio legal, praticamente dominava todo o setor de petróleo. A princípio, você olha essa história, eu gosto do petróleo, acho que o preço do petróleo é para cima. Tem uma empresa boa que tem um domínio ou tem um controle de mercado muito grande, essa ideia em si, como tese, faz sentido. A questão, sempre que eu acho que quando se fala em investir em estatais, e aí estatais talvez seja o caso mais extremado, qualquer empresa onde você é um minoritário, você deve se preocupar qual é o comportamento do seu acionista controlador. No fim da história, é ele que controla a empresa. Você está ali e recebe parte dos resultados, mas você não tem a gestão, não tem a direção da empresa. Então, qualquer empresa, você deveria se preocupar com isso, com a liderança e como ela é gerida. No caso de estatais, o que difere um pouco é que isso se amplia, porque como os governos mudam, os presidentes ou governadores têm poder de mudar o presidente das empresas, essa mudança pode ser muito rápida. E é isso que talvez assuste, dê mais volatilidade ou risco nos papéis de estatais. Um ponto que eu, se vale a pena investir ou não nas estatais, um ponto que a gente gosta muito é sempre aquela história que a história está ruim, mas o caminho está de melhora. Esses são os grandes momentos dos investimentos nas estatais. Então, para citar momentos, a Petrobras, quando estava muito endividada, que as pessoas tinham dúvida até se ela ia quebrar, e depois a melhora do pagamento de dívidas, a venda de ativos, etc. Esses movimentos são interessantes. A Eletrobras não estava no programa de privatização, vai entrar no programa de privatização. Uma empresa que comprou muitos ativos e está vendendo. Essas transições, os grandes momentos de investir nas empresas estatais. O Fernando, recentemente os papéis da Petrobras sentiram muito a troca do presidente da estatal. Essas mudanças na liderança levantam quais tipos de incerteza? Por que os investidores costumam responder dessa forma, hein? Acho que são dois motivos. O primeiro é que todo investidor ele está na empresa não por caridade, não por patriotismo, mas sim porque ele acha que ele pode ter
uma lucratividade boa naquela empresa. Então, no caso específico da Petrobras, quando você começa a ter dúvida se ela terá a possibilidade ou não de repassar preços, você fica na dúvida sim, ela terá ou não possibilidade de ter lucros. E aí, esse é mais do que a mudança na gestão, é essa discussão que surge, assim, será que ela vai ter lucro agora se o preço, ela não pode repassar um preço que está mais alto lá fora, sim ou não? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que essa é claramente a relação entre o controlador e o acionista minoritário, ou seja, de repente o teu controlador, que tinha um objetivo parecido com o seu em relação à empresa, ele muda de prioridade. Como esse controlador, no caso das estatais, são a União, estados e outros entes públicos, essa mudança pode ser muito rápida. Então, o que surgiu ali? Um objetivo. Havia um objetivo de o aumento do preço dos combustíveis não era algo popular ou era algo difícil naquele momento do ponto de vista do seu acionista controlador, mas do ponto de vista micro da empresa fazia todo sentido. Isso acontece em empresas privadas? Acontece também, mas em empresas públicas isso é mais fácil de acontecer. Então, a saída do presidente da Petrobras é muito mais um ponto que marca, a política da empresa talvez tenha mudado mais do que a fulanização de A ou B que vai ser o presidente ou não. É isso que eu acho que talvez o mercado tenha reagido. Esse tipo de influência do controlador, como você mencionou, também às vezes acontece em empresas privadas, né? A empresa está indo para um lado e muda de rumo e muda de estratégia. Mas no caso das estatais, esse tipo de ocorrência que você muito bem explicou, é isso que é a concretização do que o mercado financeiro chama de risco político. É exatamente esta hipótese de o mundo político interferir no rumo econômico ou empresarial da empresa. E de interferir, exatamente, e de interferir de uma maneira que talvez não seja a mais efetiva. Vou te dar um exemplo mais antigo no caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil sempre foi o banco que financiou a maior parte do agronegócio brasileiro. Muitos dos empréstimos eram a juros subsidiados. E isso era um dano ao balanço do Banco do Brasil, porque ele captava a um custo e emprestava a um custo menor. Em determinado momento, se fez um arranjo onde se deixou claro, emprestar para o agronegócio a juros subsidiados fazia sentido do ponto de vista de governo? Sim. Tá, mas o Banco do Brasil não aguenta fazer isso. Como vamos resolver isso? O Tesouro completava ao Banco do Brasil, ele fazia a diferença de rendimento. Então, você consegue fazer a política pública que você quer e, ao mesmo tempo, você não faz um dano à empresa estatal. Isso aconteceu em Banco do Brasil, dando um exemplo aí talvez anedótico aqui que veio da minha cabeça, por exemplo, se a preocupação nossa é o diesel dos caminhoneiros, será que não era mais fácil fazer um subsídio específico aos caminhoneiros para o diesel, um Bolsa Diesel, Vale Diesel, qualquer que seja o nome, e todos nós brasileiros termos claros, quem está pagando isso somos nós. A gente acha importante? Acha importante. O presidente, o mandatário que está ali acha que isso é uma política pública importante, então o orçamento é feito para isso. Assim, a diferença entre usar o orçamento e usar o balanço da empresa é que faz a diferença, é o chamado risco político. Dá para você resolver usando o orçamento e explicitando as relações. O que às vezes é confortável quando você faz através de uma estatal é exatamente porque você tem um sócio minoritário que paga parte da conta. Enquanto que quando você está sozinho no Tesouro, somos todos nós que pagamos. Então, é essa tentação que
que uma empresa estatal e um político pode mudar numa empresa estatal. Agora, voltando ao seu gancho inicial sobre empresas privadas, você pode entrar numa empresa privada que possa fazer um gasto que você não justifique, porque não é o do melhor interesse da empresa. Isso acontece em empresas privadas. E aí, toda aquela ideia, uma palavra que está aí, faz parte das 3 siglas, da sigla ESG, o G de governança, essa parte de governança corporativa é exatamente como é regida a relação entre majoritário e minoritário, como os dois pensam na empresa antes de pensar em si, porque isso é um dos pressupostos da lei das SAs. Assim, você tem que votar e se preocupar com a empresa. E o ponto talvez mais legal e talvez mais difícil, porque isso é no longo prazo, é que se você faz a sua empresa estatal bem gerida, bem tocada e lucrativa, a apreciação de preço que ela tem faz com que você, como acionista majoritário, que é o Tesouro, ou seja, somos todos nós, ganhemos mais do que provavelmente o benefício de um subsídio aqui ou uma interferência acolá. Então, é sempre essa questão de uma empresa estatal pode ser eficiente ou pode não ser eficiente. A questão toda é assim, ela pode ser eficiente tanto quanto. O problema é, a qualquer momento é muito mais fácil você mudar uma empresa estatal. Esse é o ponto. E aí, essa questão de governança, que entre privados fica mais fácil, você reclama, você vira um ativista e diz, eu sou contra esse gasto aqui, essa compra dessa empresa ali. E numa empresa pública, dado o poder e dado a relação que ao mesmo tempo é uma discussão entre acionista majoritário e minoritário, também é uma discussão sobre uma política pública. É essa dificuldade que surge quando a discussão é com a empresa estatal. Fernando, para encerrar a nossa conversa aqui, o que o pequeno investidor deve analisar antes de investir nesses papéis, hein? O primeiro ponto que ele deve analisar é o que ele analisa em qualquer empresa. Eu gosto desse setor, esse setor faz sentido, está num momento bom, como a empresa em si, o que ela faz, eu tenho opiniões sobre o preço do petróleo, é para cima, é para baixo. Isso é o primeiro ponto, independente de ser estatal ou privada. Depois, é tentar ver se é um ambiente saudável de governança corporativa. O presidente da empresa é nomeado, ele tem um mandato, não, ele pode ser demitido a qualquer momento. Como funcionam as regras? Tem conselheiros ativos e representando os minoritários no conselho? Essa é uma preocupação que ele deve ter, de novo, em qualquer empresa, mas em empresas estatais também. É o lado da governança, ou seja, eu gosto da história, vou botar meu dinheiro, mas eu quero ter uma segurança que aquele dinheiro vai ser cuidado para dar uma maior lucratividade possível para a minha empresa. Então, essa é a segunda preocupação, que é uma preocupação em estatal. E terceiro, eu acho que no caso de estatais aqui no Brasil, é saber de uma agenda política em relação a práticas de estatais. Por exemplo, se a gente vai ter um programa de privatização, provavelmente muitas estatais têm valores que vão aparecer ali de uma melhor gestão. É só reparar o que era a Vale do Rio Doce estatal com o que é a Vale do Rio Doce privada, por exemplo, ou o que era a telefonia estatal, o que foi a telefonia privada. Então, essa agenda de privatização, agenda de mudanças, de autonomia das empresas em relação ao governo, isso também é o terceiro fator. E eu acho que tendo esse arcabouço de entender o setor, gostar ou não gostar, olhando as regras de governança corporativa daquela empresa e o ambiente, e vendo se há algum fato novo que seja um propulsor de valorização no mercado, como a privatização, uma venda de subsidiárias, etc., fazem com que seja uma boa hora de se investir naquela empresa. Muito bem, Xará. Muitas informações e um mapa da mina para você que tem interesse ou não em investir em ações de empresas estatais. Fernando, muitíssimo obrigado pelo papo super bacana de hoje. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Luciana. Obrigada, Fernando. Esse episódio fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais da CNN, é claro. Um abraço, até a próxima para os dois Fernandos. Tchau, tchau.